se junte com o irmão que não tem Bíblia e vamos ler a palavra de Deus. Amém? É apenas um versículo, mas nós temos que ler. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou, aleluia, como a carne de uma criança, e ficou purificado. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Nós glorificamos a Deus porque o nosso Deus, ele trabalha de uma forma que muitas vezes nós não entendemos. E eu quero titular esta mensagem nesta noite com o seguinte tema: todo cristão tem um Jordão na vida. Dá para repetir comigo? 1, 2, 3. Todo tem um Jordão na vida. Vamos fazer melhor? 1, 2, 3. Todo cristão tem um Jordão na vida. Olha para o seu irmão e pergunta para ele: qual foi o seu Jordão na sua vida? Queridos, quando eu abro a Bíblia Sagrada no texto que nós acabaram de ler, nós estamos diante de uma história que há praticamente 3 sexta-feiras nós temos falado da história dele. Quando nós abrimos a Bíblia nesse texto, nós observamos que está contando a história de um homem conhecido como Naamã, um oficial ou um comandante general do exército da Síria. A Bíblia nos diz que esse homem era um homem muito influente, muito conhecido, e o Senhor, está escrito, o Senhor dera vitória ao rei da Síria por intermédio dele. Alguns pregadores falam da história de Naamã superficialmente, porque tem Naamã como uma pessoa negativa. Mas se você ler a história de Naamã, se você ler a história deste acontecimento, você vai ver que Naamã, ele foi usado por Deus. Diga para o seu irmão: foi usado por Deus. Observe que a nação de Israel estava vivendo uma crise espiritual. Estava vivendo uma crise espiritual. E nessa crise, Israel deixara de dar a Deus o culto, a adoração, o seu glória a Deus, o seu aleluia, já não era mais dado para Deus, porque Israel havia se prostituído espiritualmente. Ora, a Bíblia vai nos dizer que Israel, pelo fato deles deixarem de adorar a Deus, o Senhor havia falado por intermédio de Moisés, lá em Deuteronômio, quando Moisés reúne toda a congregação e diz para eles que todavia que eles fossem fiel a Deus, permanecesse fiel ao Senhor, não se prostrando a outros deuses, não se curvando diante de imagens de fundição feita por mãos de homem, o Senhor todavia seria com este povo, o Senhor todavia estaria com eles, o Senhor todavia protegeria eles, o Senhor não deixaria praga, o Senhor não deixaria passar fome, o Senhor não deixaria passar necessidade, porque aquele povo estava adorando e bendizendo ao único e verdadeiro Deus. A Bíblia nos diz que por conta disso, Israel obedeceu a Deus por algum tempo, porque o Senhor falou para o próprio Moisés e disse: ora, quando você partir, quando você morrer, a nação eleita, o povo escolhido, preste atenção, o povo escolhido por mim, eles vão se desviar da minha presença, eles vão adorar outros deuses. E querido, se você ler a história, passar pelos Juízes, passar pelo livro de Ruth, passar por Samuel 1 e 2, você vai ver que a nação de Israel
está sem direção, está sem um rumo, está sem o controle de Deus. E Deus, para não deixar o seu povo santo, lavado e redimido, Ele propaga alguns juízes para poder cuidar deste povo. Quando a nação de Israel estava se perdendo definitivamente, o Senhor levantava um juiz. E o último dos juízes foi o sacerdote e profeta Samuel, a qual julgou a Israel, a qual interviu a favor daquele povo. E Deus, por conta disso, o Senhor nesta noite está trazendo à sua memória, ao seu entendimento, que é de suma importância a igreja adorar a Deus, a igreja cultuar a Deus. Deus não lhe trouxe para a sua casa para que eu e você tão somente viemos nos desfilar na sua presença, viemos mostrar o que nós temos para o irmão. Deus não me trouxe para a igreja e nem me colocou na sua casa para contar para o meu irmão a minha necessidade. Deus me trouxe para dentro da sua casa para clamar a Ele e saber que só Ele tem poder de fazer alguma coisa. Quando eu vejo Israel agora desviada, perdendo a direção, o Senhor levanta inimigos. O Senhor disse: por conta da desobediência, as nações que eu expulsei aonde vocês residem, elas estão circunvizinhas, elas estão ao vosso derredor. E a qualquer momento, se vocês se desviarem, perder a direção, eu vou levantar essas nações para vir contra vocês. E foi isso que aconteceu. A Bíblia diz que o exército da Síria estava de fronteira com Israel. E nessa fronteira já estava posto, já estava preparado, já estava tudo armado para estourar uma grande guerra. E nessa guerra Deus ia dar vitória à Síria. Por quê, pastor? Não porque Israel não merecesse a atenção de Deus, não porque Israel perdeu Deus, mas porque Israel deixou de dar para Deus o que era de Deus e deu para qualquer outros deuses, a qual não existe outro Deus a não ser o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha para o seu irmão e diga: você está diante do único e verdadeiro Deus. A Bíblia diz que por conta disso, o general da guerra, o comandante da batalha, conhecido como Naamã, ele vai se levantar, ele vai pelejar, e nessa peleja ele vai trazer Israel cativo para dentro da Síria. E como Israel agora está cativo dentro da Síria, a Bíblia nos diz que dentro da sua casa vai surgir uma menina. Nós pregamos a história dela aqui. Nós falamos que ela era uma menina desprezada, rejeitada, porque ela era uma escrava dentro da casa de Naamã. Mas nós vimos que pelo fato dela ser desprezada, dela ser uma escrava, não significava que Deus não estava com ela. Ou seja, não significa que nós somos pobre, carente ou necessitado. Não significa que Deus não está conosco. Deus está comigo e com você no pouco e também vai estar no muito. Deus está comigo e com você, seja passando pela prova ou não, seja passando pela luta ou não, sendo escravo ou não, aprisionado ou não, o meu e o teu Deus, Ele vive, e a qualquer momento Ele vai se levantar, Ele vai se colocar de pé, Ele vai pelejar por você, Ele vai fazer alguma coisa, Ele vai intervir ao seu favor, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Se você crê nisso, glorifica a Deus. A Bíblia diz que essa menina, ela dá um conselho para a mulher de Naamã, e nesse conselho a mulher de Naamã vai dizer para ele: ora, a escrava que nós temos aqui, ela disse que tem um homem em Samaria, e esse homem, tudo que ele fala acontece, tudo que ele profetiza se realiza. E ele ficou curioso, despertou no coração de Naamã uma curiosidade. Naamã agora vai diante do seu rei e pede cartas. Para quê, pastor? Para poder diante do rei de Israel e se apresentar a ele e levar para ele aquela carta tirada pelo rei e dita do rei assim: estou enviando Naamã, o meu melhor homem, o general do meu exército, e quando ele chegar aí, você cura ele desta lepra. A Bíblia diz que quando o rei lê essa carta, ele rasga as suas vestes e dobra o seu joelho e disse: acaso eu sou Deus para poder dar vida a você? Acaso eu sou Senhor para te curar desta enfermidade?
Logo o rei de Israel fica angustiado. Por quê, pastor? Porque Israel não tinha um rei que tinha intimidade com Deus. O único homem naquela época, naquele período, que tinha intimidade com Deus Todo-Poderoso, se chamava Eliseu. A Bíblia diz que quando Eliseu recebe a notícia que o rei de Israel rasgara as suas vestes, ele agora manda dizer para o rei: por que você rasgou as suas vestes? Por que você se humilhou diante de Naamã? Naamã é Naamã em qualquer lugar. Naamã é Naamã na esquina. Naamã é Naamã no trabalho. Naamã é Naamã na escola. Aonde ele chegar, ele vai ser Naamã. Ele vai sempre ser o nosso inimigo. Aonde ele chegar, já vai estar no seu crachá: general do exército da Síria. Aonde ele chegar, ele vai chegar como nosso inimigo. Parece que eu vejo o profeta dizendo para o rei: não confunda as coisas, não mistura as coisas. Naamã está vindo até você pedir ajuda, mas Naamã é teu inimigo. Naamã tem lepra. Naamã está sujo. Por que você está rasgando as suas vestes? Acaso não tem homem de Deus aqui? Acaso não tem profeta nesta terra? Manda ele vir até mim, e ele não vai se curvar diante de mim, não. Ele vai se curvar diante do meu Deus que está no céu. Deus está abrindo um parênteses aqui e dizendo para você nesta noite: o teu inimigo vai bater na tua porta e lhe pedir ajuda. O teu inimigo vai bater na tua porta e lhe pedir uma palavra amiga. O teu inimigo vai bater na tua porta e vai lhe pedir um copo com água. O teu inimigo vai bater na tua porta e vai dizer: por favor, me ajuda. Por que você está pedindo a minha ajuda? Porque o teu Deus é maior. O teu Deus é maior. O teu Deus é maior. Eu ouvi dizer que o teu Deus é maior. Se você quer nisso, levante a sua mão e dê um grito de glória a Deus nesta noite. Parece que eu vejo Naamã chegando para o rei disfarçadamente e dizendo: rei, eu vim em nome do meu rei, e na carta disse que você tem que me curar. O rei não tinha intimidade com Deus. O rei não conhecia Deus face a face. O rei não tinha conhecimento que Deus era capaz. Mas Eliseu tinha. E você quer ver qual era o tamanho da intimidade dele? A Bíblia diz que o seu Senhor chegou para ele e disse: tudo que você pedir agora te será concebido. E ele disse: eu quero a porção dobrada do que está sobre a sua vida. E o profeta Elias disse para ele: se você ver eu ser levado na carruagem, isso te será concebido. Mas se você não ver, o pedido que você me fez não se realizará. Observe que antes dele atravessar o Jordão, ele faz esse pedido. Mas para ele receber, ele tem que atravessar o Jordão. Para ele receber, ele tem que ver Elias manifestar o último milagre na terra, que é abrir o rio Jordão, e eles dois andar no rio Jordão em pé seco. Ele tem que ver Elias manifestar o milagre diante dos teus olhos. Eu abro um parênteses e digo para você: Deus vai te colocar em meio ao grande milagre. Deus vai te colocar em meio a uma situação que, quando você vê, olhar para um lado vai estar o rio Jordão, olhar para trás vai estar os opositores, olhar para o outro vai estar aqueles que estão querendo ver a sua queda. Mas o Senhor manda lhe dizer nesta noite: não larga o rio Jordão, permanece diante deste rio, porque vai ser através desse rio que você vai ter a sua vitória. Vai ser através desse rio que o grande milagre vai acontecer. Pastor, o que você está pregando nesta noite? Calma que você vai entender o que eu estou pregando nesta noite. A Bíblia diz que quando eles dois atravessam, lá diante depois do rio Jordão, aparece um rodamuinho de fogo e uma carruagem de fogo vindo e leva Elias. Vai levando Elias, e Eliseu está contemplando, olhando para o céu. Eu falei isso aqui no culto anterior. E diante dele cai a capa de Elias. Ele pega aquela capa, coloca no rio Jordão, ou melhor dizendo, ele joga a capa no rio Jordão e ele grita: aonde é que está o Deus de Elias? E eu imagino Deus olhando do céu para a terra, dizendo para Eliseu: ei, assim como eu fui com Elias, eu vou ser com você. Assim como eu dei vitória a ele, eu vou te dar vitória. Assim como ele orava e fogo caía do céu, quando você orar, o milagre vai acontecer. Assim como ele andava, eu estava do lado dele, eu vou estar com você, eu vou estar do teu lado, eu vou fazer a diferença. Por favor, levanta a sua mão, pega no ombro desse crente, chacoalha ele aí, balança